Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Tudo bom? Hoje a gente tá indo fazer uma coisa que há alguns dias nós queríamos fazer, na verdade necessitávamos fazer, que é a troca do freio. Nós já passamos por 3 países, né, meu amor? Nós descobrimos esse problema lá na França, na região de Cherbourg, quando nós estávamos indo pra lá. E eu comecei a perceber que o freio eu tinha que bombar o tempo todo para que ele freasse melhor. E quando você ficava com o pé no freio, meu pé começava a descer. Então eu vi que isso não era normal, procurei um mecânico, o primeiro mecânico na região de Cherbourg. Ele falou que precisava tirar o freio para verificar. Nós não tínhamos tempo, porque nós precisávamos seguir viagem, mas ele disse que ok, a gente poderia continuar andando, que isso não causaria problema, mas eu tinha que ficar bombando o tempo todo para que freasse. Esse foi o primeiro mecânico. Passamos por mais 2 mecânicos e eles verificaram que o problema era o cilindro mestre e que a peça demoraria na França mais ou menos 25 dias para chegar, e nós não poderíamos esperar 25 dias naquela região. Enfim, passamos ele falou que na Espanha talvez teria essa peça para que trocássemos e poderia ser mais barato. Também não encontramos. Encontramos agora aqui em Portugal, naquele nosso amigo, na Repair Camping. Ele faz de todos os serviços de manutenção lá, e ele falou: não, eu encontro, eu consigo trocar essa peça para você. Mas aí eu perguntei: mas vai ser preciso trocar a peça toda? Ele falou: não, só o reparo. Eu falei: mas como assim só o reparo? Porque nos outros países que eu passei, eles falaram que não tem problema, que não tem esse reparo, eles precisam trocar a peça toda. Ele falou que em Portugal é diferente. Em Portugal você consegue trocar só o reparo, só as partes que precisam, e é nada mais do que a borracha de vedação. Então assim, é igual no Brasil. Isso me fez lembrar do Brasil, porque no Brasil você consegue trocar só apenas o reparo, e nos outros países eles não têm essa cultura de trocar o reparo. A peça danificou, entre aspas, mesmo que seja só o reparo, eles trocam toda a peça, entendeu? Aí a gente começa a entender um pouco da cultura. Deixa eu fechar aqui que tá um pouquinho frio. A gente começa a entender um pouco da cultura. No Brasil também é assim, você não precisa trocar a peça toda, né, meu amor? Você troca apenas o reparo e tal. E graças a Deus aqui conseguimos, e nós estamos indo lá trocar o freio. Não é tão longe daqui, é mais ou menos uns 25 quilômetros aqui. Ele pediu para que nós fôssemos bem cedo lá, que ele vai trocar esse reparo. Ele vai abrir, vai levar a peça pro rapaz lá, o reparo, e vai trocar no mesma data. Ou seja, em apenas um dia, que todos os outros países falaram que era 25 dias para chegar a peça. Porque na verdade eles davam essa data e eles também não tinham certeza de quando ia chegar, porque eles não tinham achado a peça. O nosso carro é um carro mais antigo. É um Fiat Ducato 94. Então é mais difícil assim achar a peça inteira pro carro. Então por isso que pra gente também compensa, vale a pena fazer só o reparo da peça, né? Porque a peça inteira mesmo, e eu tenho certeza que nesses outros países a peça que eles trocam inteira é peça encostada. Não, eu acredito. Não, nova. É peça nova. Só que eles, em outros países, eles não têm o hábito de fazer reparos. A cultura deles é trocar peças. Por exemplo, na Irlanda também não tinha esse costume de trocar peças, por exemplo. É muito aquilo, né? Estragou, joga fora, compra outro. Inclusive carros. Você, por exemplo, na Irlanda, são poucas as funilarias igual nós encontramos no Brasil. Por exemplo, nós convivemos com uma casa irlandesa que ela bateu o carro, foi só a frente, nada
nada demais aos nossos olhos. Trocou o carro. Teve que trocar o carro. E na verdade, se fosse no Brasil, aquilo ali simplesmente era resolvido. Funilaria. Funilaria, troca uma peça, troca a frente do carro e etc. E acabou. Não. Troca o carro, acabou. E ela teve que trocar o carro. E nos outros países nós vimos que é exatamente dessa forma. Na Alemanha, na França, na Espanha já começa a se ver reparos, começa a reparar pequenas peças. E aqui em Portugal também a frota de carros ela é um pouco mais antiga do que os outros países. Então isso contribui para que você ache reparos também. Mas a gente começa a entender algumas culturas, por exemplo, o porquê que o brasileiro procura sempre fazer reparos e não trocar toda a peça. Isso é muito interessante. Então nós estamos indo para lá agora. Para quem estiver vindo para essa região aqui de Portugal e precisar fazer qualquer troca qualquer reparo, qualquer troca no seu carro, qualquer manutenção no seu motorhome, a oficina lá tem se revelado pra gente. Nossa, muito boa. Dentro das nossas necessidades atingir todas as expectativas, né? Já instalaram quando eu tive problema mecânico, como eu falei, troca de óleo foi lá, nós vamos deixar aí no vídeo. A instalação da segunda bateria eu fiz lá também no mesmo dia que ele resolveu o problema da elétrica que nós tivemos. E estamos indo pra lá mais uma vez, né, meu amor? É verdade. E assim, é o bom que a gente encontra as necessidades no caminho. A gente está aprendendo muita coisa sobre motorhome. Então tem muita coisa que é novidade pra gente. E tem algumas coisas que são comuns em relação a carro, mas outras não, outras são novidades. E assim, pra gente é uma alegria encontrar lugares que supram a nossa necessidade no caminho, tanto de mecânica ou de profissionais, né, assim, que nos ajudem, como também lugares para estacionar. Toda vez que a gente encontra uma boa estrutura pra gente, a gente quer compartilhar, né? A gente quer compartilhar e aí a gente se sente incluído naquela cidade, naquele país. Tem lugar que você passa que você tem a vontade às vezes de ir embora mais rápido, porque não tem estrutura pra você não encontra uma estrutura. E assim, o interessante de tudo isso, de falar pra vocês é o seguinte, que cada país tem a sua dificuldade. Então a viagem como nós estamos fazendo, primeiro, com o motorhome, segundo, o motorhome é antigo, e terceiro, você tem que se adequar às leis de cada país e à cultura de cada país. É claro, se a gente está indo justamente para conhecer a cultura, para participar, para ter uma interação, a gente não pode exigir ou impor a nossa maneira de ser. Nós temos a nossa maneira, mas nós não vamos impor para as pessoas a nossa maneira de ser. Não, e falar, não, você tem que resolver. Não tem, eles que nós estamos no país deles, então nós temos que se ajustar de acordo com a cultura local. Exato. E aqui em Portugal é muito parecido com o Brasil, nós temos se identificado bastante e tem sido uma boa experiência até o momento. Tem sido ótimo. E vamos lá que a gente fala demais, né, meu amor? Já tá um solzinho gostoso, eu vou pegar meu óculos ali. E nos encontramos lá na oficina. Tchau!